Você sabia que 70% dos negócios online eles falham por falta de planejamento estratégico? E se você não quer ser mais um número nessa estatística, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como fazer um planejamento estratégico para o seu negócio. Eu sou Pedro Devido, especialista de tráfego pago ou marketing digital, e se você quer aprender como levar o seu negócio para o próximo nível, com estratégias de marketing digitais realmente validadas e práticas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. O problema aqui é que muitos empreendedores começam no caminho do marketing digital sem um planejamento claro, o que ocasiona perca de dinheiro e um retorno sobre investimento normalmente muito baixo. Com um bom planejamento estratégico, você sabe exatamente onde você quer chegar e como fazer isso. E o melhor, sem desperdiçar tanto dinheiro ao longo do caminho. Antes de começar qualquer estratégia, você precisa ter um objetivo claro. E é aqui que entra o conceito de meta SMART. Mas o que é isso? Vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar. Quando falamos de meta SMART, a gente tem a parte SMART. S seria específica, M mensurável, A alcançável, R relevante e T temporal. Quando a gente fala de meta específica, a gente precisa entender que a meta ela precisa ser clara e focada. Então é isso, ela precisa ser específica, clara e focada. Em vez da gente dizer eu quero vender mais, eu quero ter mais seguidores, a gente pode falar, eu quero vender mais X produtos na próxima semana, eu quero ter mais X seguidores até o próximo mês. Então, entende que eu estou sendo específico, eu não estou sendo abrangente. Olha, eu quero ter um ROI maior. Maior quanto? É a pergunta, entende? Depois da meta específica, a gente tem a meta mensurável. A meta não, né? Tudo isso vai compor a meta SMART, que deve ser específica, mensurável, ou seja, você precisa de número para poder acompanhar essa meta. Não adianta falar, Pedro, eu quero fabricar mais. Exemplo, quero conseguir comprar mais do meu fabricante, do meu distribuidor. Tá, mas o que a gente pode movimentar? O que realmente é mensurável para chegar no fato de você comprar mais? Pode ser, Pedro, eu quero vender mais, logo eu vou ter que comprar mais. Tá, vender mais quanto? Então isso é ser específico, isso é ser mensurável. Qual o indicador que a gente vai olhar para entender se estamos chegando na meta ou não? Então, número a mais de vendas, número a mais de compra, a gente pode pensar em tudo isso. Depois, a meta precisa ser alcançável. Cara, eu como performance sofro um pouco com isso porque todo mundo quer o impossível, digamos assim. Pô, Pedro, eu tenho um ROI de 2,8 atualmente e eu quero amanhã conseguir bater um ROI de 10. Você, como especialista de performance, não é o seu trabalho fazer isso? Não, não é meu trabalho operar milagre. Eu opero redes sociais, eu opero Google, Facebook Ads, TikTok Ads, mas, cara, existe um limite para a performance que a gente consegue extrair da rede social. Então ela deve ser alcançável. A meta também deve ser relevante. Precisa estar alinhada com o momento atual do seu negócio. Ou seja, Pedro, hoje eu faço 2 vendas por mês com ROI de 0,5. E amanhã eu quero fazer mais vendas com ROI de 4,8, por exemplo. Você não tem nem acesso no site bastante para ter tantas vendas, entende? Então o ideal é que a gente pense em algo que realmente seja relevante, que realmente seja alcançável, assim. Então, pô, por que a gente não pensa em levar mais visitantes para o site primeiro? Ou por que a gente não pensa em impactar mais pessoas com os nossos anúncios? Aí depois a gente pensa em aumentar o CTR do anúncio, levar mais pessoas para o site, fazer ter mais adição ao carrinho, fazer ter mais checkout. Entendeu que com todas essas metas SMART, a gente vai entendendo também problemas, entendendo onde a gente pode melhorar. E a meta também deve ser temporal, ou seja, tem que ter um tempo específico para a gente poder mensurar se conseguiu alcançar ou não. Então, unindo tudo isso que eu falei, específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, a gente consegue ter uma meta SMART, uma meta inteligente, né? Que seria a tradução aqui. Então, um exemplo disso pode ser aumentar minhas vendas de 120 unidades em 3 meses com remarketing, por exemplo. Então, aumentar as vendas para 120 unidades em 3 meses com remarketing. É uma meta específica, eu quero aumentar minhas vendas, beleza? Ela é mensurável, eu quero aumentar minhas vendas em 120 unidades, ela é alcançável, porque, vamos supor que eu vendo 100 unidades, eu quero aumentar para 120. É possível fazer isso. Ela é relevante com o momento do meu negócio atual, porque eu quero aumentar minhas vendas para 120 unidades em 3 meses com remarketing. Eu entendo que no momento desse exemplo aqui do negócio, talvez não fosse o melhor momento dele investir em aquisição. Tem muita gente que fala, eu quero ter mais ROI, eu quero vender mais.
então aumenta o investimento em aquisição. Às vezes isso não vai resolver o seu problema, porque a aquisição é caro, às vezes sua oferta não está bem alinhada e tudo mais. A gente vai entender isso aqui ao longo da apresentação, tá? Então, aí uma coisa que fica na cabeça de todo mundo, tá, fiz essas metas aqui, entendi como fazer a minha meta Smart, mas Pedro, se eu não bater a minha meta Smart, e se eu não bater ela, cara, fica tranquilo, primeira coisa, fica tranquilo, entende o que deu certo, o que deu errado. Errar no digital é bom. Normalmente a gente chama de errar no digital de aprender. A gente erra rápido, a gente aprende rápido, a gente tem resultado rápido. Você não vai errar gastando R$1 milhão, você vai errar gastando 150, 300, 400 reais, entende? Então, erra rápido e aprende rápido. Aí, aprenda. Cara, isso aqui é o mais importante. Tipo, não adianta você errar no digital e não aprender nada com isso. Não adianta você não ter resultado no digital e ficar, não, mas Instagram é ruim, mas TikTok é ruim, mas tráfego pago é ruim. Não. E essas coisas dão resultado, essas coisas elas são boas. Você que não está aprendendo o suficiente com o investimento que você está fazendo na internet. Se não está aprendendo, falta planejamento, falta você olhar mais para o seu negócio. Entende os tópicos que a gente está falando aqui nessa aula, que você não vai ter mais erro, beleza? Então, faz de novo. Então, fica tranquilo, entende que deu certo, que deu errado. Errar no digital é bom, eu chamo isso de aprender. Aprende com isso e faz tudo de novo, cara. Só que dessa vez com o aprendizado que você teve com seus erros, entende? Então, é um ciclo. Você aprende, você investe, você erra, você aprende, você investe, você erra. E põe dinheiro no bolso, obviamente, né? Então, não queira acertar de primeira, curta o caminho. Isso aqui é mais uma dica minha para vocês. Não chega pensando que você só vai ficar feliz quando você bater R$1 milhão por mês de faturamento. Tenha suas micrometas, entenda com a sua equipe como você faz para animar todo mundo com as micrometas. Pô, galera, a gente está com pouco alcance, a gente está com pouco acesso no site, a gente está com pouca adição ao carrinho. Para finalmente chegar, estamos em poucas compras. Vamos ver o que a gente pode fazer para vender mais, entende? Aí dica extra, tá? Vamos lá. Na Meta Smart, nunca dê algo impossível para o seu time. ROI 10, 15, 20, existe para alguns negócios, muito poucos, tá? Dê uma meta que realmente seja possível, seja alcançável aqui na Meta Smart. Senão nada disso vai fazer sentido. Até o aprendizado que vocês vão ter vai ser ruim, tá? Não seja exagerado. Eu sei que você como empresário, você até como gestor de tráfego, dropshipper, cara, vocês querem ganhar dinheiro, pôr dinheiro no bolso. E por o máximo possível. Só que criar uma meta Smart inalcançável também não vai te ajudar, beleza? Depois, entenda o seu público-alvo. Primeira coisa que eu vou falar desse tópico que eu acho que é o mais importante. Você não vai vender para todo mundo. De novo, você não vai vender para todo mundo. É importante que você entenda o seu público-alvo. O seu público-alvo ele vai estar alinhado com a sua oferta, ele vai estar alinhado até com as suas metas Smart, tá? Porque se você não entender o seu público-alvo, você não consegue comunicar com ele, beleza? Então, para você entender o seu público-alvo, você pode usar segmentações demográficas de interesse e comportamento, mas o importante é realmente entender o público-alvo. Ferramentas úteis para você poder entender. Isso aqui não é pesquisa, tá? A pesquisa é quando a gente não tem dados para realmente olhar. A gente está perguntando para as pessoas tal. Aqui a gente já tem dado. Google Analytics, Meta Ads, Google Ads, todas essas ferramentas de dados, elas conseguem falar para você quem é o seu público-alvo. Dica: você tem uma campanha institucional no Google Ads, quem clica nessa campanha institucional, que compra o seu termo de marca, provavelmente é seu público-alvo. Então, eu tenho uma loja fitness de roupa feminina. O nome da loja é 123 Moda Fitness. Aí o pessoal vai lá, digita 123 Moda Fitness, clica no link e compra. Quem já me conhece, quem já está nesse fluxo, provavelmente é meu público-alvo. Então você pode olhar a configuração da campanha institucional, entender o público que clica nela para transformar esse no seu público-alvo, tá? Exemplos: roupas fitness para mulheres de 25 a 35 anos que praticam treinos funcionais. Depois, uma proposta de valor e oferta alinhada. Quando a gente fala de planejamento, Meta Smart ela é importante, importantíssima, mas as mais importantes, mas essa parte de proposta de valor e oferta bem alinhada, na hora da taxa de conversão, na hora da gente pagar por aquisição de usuário, é uma das partes mais importantes. Então, por que o cliente deve escolher você? Alinhamento, público, preço, produto e mensagem. E um exemplo básico, a gente vai falar um pouco mais disso aqui ainda, tá? Exemplo:
Se você vende um produto premium, como as roupas da Insider, que eu gosto bastante das roupas da Insider, não é patrocínio aqui no canal, poderia ser, mas ainda não é. Então, se você vende as roupas da Insider, sua proposta de valor pode incluir tecnologia, inovação, conforto e sustentabilidade. Tudo isso justifica um preço mais elevado, tá vendo? Então, pô, eu vou querer comprar uma roupa que não amassa, eu vou querer comprar uma roupa que não absorve meu suor. Tudo isso justifica eu pagar um pouco mais caro. Aí eu trouxe aqui um exemplo de como que a gente pode fazer para alinhar a nossa proposta de valor. Então, questão de público-alvo, antes da gente definir a oferta, é importante entender profundamente o seu cliente. A gente já falou de público-alvo lá em cima e está citando aqui de novo. Por quê? Porque ele realmente é muito importante quando a gente fala da nossa proposta de valor e oferta. A proposta de valor e oferta tem que estar alinhada ao público-alvo, tá? Depois, preço. O valor cobrado, né? Então, o valor cobrado, ele reflete o que o nosso consumidor quer? Se não, ele precisa refletir a percepção de qualidade do nosso produto. Então, um preço muito baixo ele pode desvalorizar o nosso produto, como também um preço muito alto ele pode espantar nossos clientes. É importante sempre fazer pesquisa de mercado, entender quem está comprando o que, quem está comprando aonde, quanto o nosso concorrente está precificando, para a gente poder também estar atualizado em relação a isso. Depois, produto. O produto ou serviço ele entrega exatamente o que ele está falando que entrega? Se você é dropshipper, presta muita atenção nisso. Compra o produto, vê como ele chega na sua casa, usa o produto, vê se realmente é interessante, porque senão você nunca mais vai ter recompra, seu negócio ele não vai se pagar. Sempre que a gente frustra o nosso consumidor, se a gente não tiver uma escala muito grande, muito dinheiro para investir e tal, a gente vai acabar não conseguindo ter dinheiro em um negócio a longo prazo, tá? Que o interessante, eu sempre prezo por negócios a longo prazo, coisas que realmente são honestas, coisas que realmente vão colocar dinheiro no seu bolso. Vender produtos de emagrecimento, vendendo um sonho, cara, para mim isso é mercado black, não gosto desse tipo de coisa, nunca fiz esse tipo de coisa e também não apoio quem faz, tá? Depois a mensagem, é importante a gente passar uma mensagem clara para o nosso cliente. Então a maneira como a gente apresenta a oferta precisa ser claro o que o cliente vai ganhar, reforçar os benefícios, diferencial do seu produto e tudo mais. Então a mensagem precisa ser clara. Quando a gente fala de uma proposta de valor, a gente tem público-alvo, preço, produto e mensagem, tá? Então é interessante olhar para tudo isso, passar todas essas informações para o nosso carinha de performance ou ter todas essas informações em mente para a gente poder trabalhar. Aí uma parte que eu acho que todo mundo que é dono de e-commerce, dono de algum negócio, empresário, já vai ter um pouco mais em mente, que seria a parte de planejamento financeiro. Então, uma dica aqui é, cara, reserva de 10 a 15% do faturamento mensal para reinvestir em estratégia de marketing. Então, é interessante você determinar o quanto que você vai investir também por setor. Então, você teria o setor aqui de tráfego pago, você teria o setor de social media, você teria o setor de criação, ferramentas essenciais e tudo mais. Então, é interessante ter esse planejamento financeiro. E por fim, cara, cria um roadmap. O que eu quero dizer com roadmap? É basicamente um mapa das ações que você vai fazer. Aqui eu dei um exemplo, pô, tô começando um negócio, eu preciso fazer a configuração de rede social, criação do site, landing page, produção de anúncios de conteúdo, teste e otimização para poder entender tudo isso e melhorar. Então, sempre tenha um roadmap das ações para as suas metas SMART. Então, entende que tudo está alinhado com o que a gente está falando. E depois o roadmap das ações ele tem que funcionar basicamente como um GPS, tá? Isso eu acho que seria um dos melhores exemplos assim. Você tem que olhar para ele e saber para onde você tem que ir. Recentemente eu ajudei um cliente meu, ele estava tendo muita dificuldade em realmente conseguir converter e, por incrível que pareça, com planejamento estratégico a gente conseguiu reverter o negócio dele. Só de estar fazendo planejamento estratégico, só de estar conseguindo mensurar algumas metas SMART para a gente poder alcançar e crescendo devagarzinho, ele já conseguiu em 6 meses aumentar o seu faturamento, dinheiro no bolso, em 30%. Então eu falo, cara, é importante a gente sempre estar desenvolvendo essas metas, é importante a gente sempre estar planejando, sempre ter um planejamento em dia para poder saber para onde a gente está indo. Sem um caminho claro, o caminho sempre vai ser mais difícil. Comenta aqui no vídeo qual é o maior desafio do seu negócio, agora que você está no começo ou está mais ou menos na metade. Se você já está escalado, nem precisa comentar, só dá dica para o pessoal aqui nos comentários, mas se você ainda está no começo, está escalando, comenta aqui qual é o maior desafio que você tem para eu poder fazer um vídeo te ajudando ou responder o seu comentário, beleza?
Ah, e não esquece de se inscrever aqui e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Aqui a gente fala de empreendedorismo digital e estratégias que realmente funcionam. Valeu, pessoal!